Olá a todos e todas que nos assistem hoje. Eu sou a Tatiane Guimarães, do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação, da FGV Direito SP, onde eu sou líder do projeto de pesquisa que busca discutir e investigar o debate e as tentativas brasileiras de reforma da Lei de Direitos Autorais. Quero também já apresentar a Isabela, estagiária do centro, que está aqui com a gente também, para fazer essa entrevista, que faz parte da nossa série de conversas com especialistas em direito autoral para explorarmos principalmente o universo de temas e polêmicas que surgem quando falamos do direito autoral na internet. Estamos fazendo essas entrevistas de aprofundamento em temas que não tratamos na primeira rodada de entrevistas que aconteceram em 2021. Agora a gente está chamando autores de artigos e ensaios do livro que estamos organizando aqui no CEP, chamado Direito Autoral e Internet: Diagnósticos e Perspectivas do Debate Brasileiro. Essa obra, que está sendo organizada agora no ano de 2022 e vai ser lançada em 2023, conta com o prefácio da ministra Nancy Andrighi e tem como objetivo reunir grandes nomes da área e pesquisadores interessados em debater onde estamos e para onde estamos indo, ou pelo menos deveríamos estar nos encaminhando, no debate sobre a reforma da nossa Lei de Direitos Autorais. Então, a ideia agora é a gente ultrapassar as palavras dos autores e escutar as vozes deles, para a gente conhecer melhor seus campos de pesquisa, seus interesses e até eventuais pontos que ficaram de fora dos seus textos, mas que a gente pode querer bater papo aqui hoje. Então, a gente vai perceber que, por mais que a LDA atravesse os anos com poucas ou quase nada de alteração, a gente vê que as discussões sobre a reforma estão em constante transformação. Então, finalmente, né, começando a nossa conversa de hoje, a gente fica muito feliz em receber a Mariana Valente e o Victor Pavarin. Eu vou pedir para que eles se apresentem aqui, antes da gente iniciar nossa conversa sobre o ensaio que eles escreveram. O título do ensaio deles é O Direito Autoral deve facilitar atividades educativas. Então, eu agradeço por terem aceitado participar desse projeto. E, por favor, se apresentem também se já quiserem adiantar um pouco do ensaio de vocês, para a gente poder já entender de onde vocês estão partindo, daí a gente já começa com as nossas perguntas. Então, obrigada e a palavra é de vocês, gente. Vamos lá, eu posso começar. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite para participar do livro, por essa entrevista e por vocês estarem trabalhando com esse tema. É um tema muito fundamental para a gente pensar conhecimento, cultura, principalmente nos dias de hoje, a gente acessar tantas coisas de forma digitalizada, mas é um debate que nem sempre é feito com a devida frequência. Faz um tempo já que no Brasil a gente não faz um debate organizado sobre reforma dos direitos autorais. Então é incrível que vocês estejam fazendo isso. E eu falo isso de um lugar de alguém que veio estudando e trabalhando com direito autoral desde 2009. Eu comecei a estudar isso academicamente, aí eu comecei a atuar como advogada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, fiquei lá por 3 anos e meio, fui coordenadora jurídica do museu. E quando eu saí, eu parti para atuar com pesquisa no campo de direito autoral e acesso ao conhecimento, e de lá fui, na verdade, expandindo, né, meu campo de pesquisa e atuação para outras áreas de regulação das novas tecnologias, mas continuei sempre atuando nesse campo, junto com bibliotecas, museus, principalmente, mas também com pesquisa, fui coordenadora do Creative Commons Brasil e fui 8 anos diretora do Internet Lab, eu continuo diretora associada, mas desde 2022 eu sou professora na Universidade de St. Gallen, na Suíça, e estou aqui também desenvolvendo trabalhos, pesquisas e dando aula nesse campo de direito autoral com essa visão de acesso ao conhecimento. Então, falo desse lugar de alguém que se preocupa muito com essa pauta do equilíbrio no direito autoral e de como isso é importante para a gente pensar o acesso no Brasil. Oi, pessoal, obrigado pelo convite também. Meu nome é Vitor, eu fui introduzido, né, nesse campo de direito autoral pela Mari, que é a minha grande referência profissional e acadêmica nessa área. A gente trabalhou junto um tempo no Internet Lab, depois a gente fez algumas parcerias juntos sobre esse tema.
Atualmente estou advogando com direito digital, com algumas questões de direito autoral, e, enfim, sempre que possível, gosto de pensar sobre esse tema e é um prazer participar dessa conversa. Acho que vale dizer que esse texto que eu e o Vitor escrevemos foi resultado de uma pesquisa que a gente fez no Internet Lab juntos. A gente olhou para como os tribunais estavam julgando questões de direito autoral e educação, principalmente a partir de um certo mito que existe no campo do direito autoral, que é o de que os tribunais são mais rígidos do que a própria lei. E a gente já suspeitava um pouco que fosse um mito por algumas decisões que a gente conhecia, mas aí olhando mesmo para os tribunais, a gente viu que não era bem assim, né, Vitor? Que não era exatamente que os tribunais estavam julgando ainda mais restritivamente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é o objeto do nosso artigo, mas a nossa preocupação vinha do fato de a Lei de Direitos Autorais brasileira ser bastante restritiva no que diz respeito aos usos permitidos, aos direitos dos usuários. E aí, mais essa camada, né, de esse mito de o judiciário restringe ainda mais. Aí foi a partir disso que a gente propôs esse texto. E acho que a gente escreveu, quando a gente escreveu a primeira vez sobre isso, foi antes da pandemia, né? E agora a gente atualizou as reflexões é, a partir desse novo cenário, né? Então, com a suspensão das aulas presenciais, com a necessidade de se adaptar ao ambiente digital, a gente retomou essas reflexões e pensando, né, que o direito autoral, para além de todas as dificuldades do período, poderia se colocar como um entrave adicional, né? Então, a gente, enfim, tentando retomar essa reflexão e pensar agora no ensaio de novo sobre isso. Então, posso partir para as perguntas? Pessoal, muito obrigada pela apresentação de vocês. Então, partindo para a primeira pergunta, vocês mencionam que as permissões quanto ao uso de obras devem ser flexibilizadas para que alcance as funções sociais do direito autoral, sobretudo os fins educacionais, que muitas vezes são barrados pela falta de permissividade. Principalmente no contexto brasileiro, muitas iniciativas de promoção ao acesso deixam de aplicar exemplos práticos que contêm vídeos, justamente pelo que vocês chamam a atenção em seu ensaio, ensaio de vocês, que são a questão das incertezas jurídicas. Por último, vocês citam a necessidade do Brasil de participar de debates pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual para melhorar essas práticas. E, sendo assim, quais princípios ou posicionamentos desse plano internacional o Brasil está em falta e quais atitudes dessa organização ou até de outros países poderiam ser repensadas para a perspectiva brasileira, já que se fala na necessidade de restrições serem menos rígidas para que alcance outros espaços, não só nas escolas, mas em outros ambientes que, que promovem esse acesso ao conhecimento e fins pedagógicos. Obrigada, Isabela, pela oportunidade de falar disso. Acho que, em primeiro lugar, é super importante pontuar que a gente está falando aqui de equilíbrio e da defesa de um regime mais flexível no campo do direito autoral, que contemple outros usos de obras protegidas para além daqueles que estão previstos ali textualmente na legislação, né? E aí pensando nas necessidades atuais no nosso texto, né, das atividades educacionais e do acesso ao conhecimento. E que quando a gente está falando dessa flexibilidade, tem alguns autores que abordam esse equilíbrio, a flexibilidade a partir de uma perspectiva de função social do direito autoral, por exemplo, é o caso do professor Guilherme Carboni, tem um livro importante sobre isso, mas que tem outras perspectivas também que trazem essa necessidade de equilíbrio, né? Então, por exemplo, necessidade de compatibilização com o direito autoral, do direito autoral com outros direitos constitucionais, mas todas as perspectivas partem de uma premissa básica, que é
a de que não se podem viabilizar práticas desejáveis do ponto de vista do interesse público por um direito autoral excessivamente rígido, uma proteção excessivamente rígida, de que é necessário e fundamental um equilíbrio entre proteção autoral e acesso. Vale contar que foi uma curiosidade sobre isso, sobre o fato de o direito autoral brasileiro ser um dos mais rígidos do mundo, dos que menos prevê direitos dos usuários, esses espaços, né, de usos permitidos, que eu comecei a minha pesquisa de doutorado olhando para a história da Lei de Direitos Autorais de 98 para entender o porquê. E uma das coisas que eu descobri que me deixou fascinada, na verdade, foi que não existia uma demanda por limitações e exceções naquele momento, no debate no Brasil nos anos 90. Em todo o material que eu analisei, um arquivo super grande, fiz um monte de entrevistas, essa perspectiva não estava representada. Achei uma carta só que mencionava em algum ponto necessidade de limitações e exceções, mas não tinha uma mobilização em torno de, viu, a gente precisa do ambiente brasileiro para pensar nosso desenvolvimento como nação, nossa capacidade enquanto cidadãos e cidadãs críticos. Não existia assim essa perspectiva de a gente precisa das limitações para tudo isso. E esse debate no Brasil começou muito depois, já com o desenvolvimento das capacidades digitais, das capacidades de compartilhamento por meio do ambiente digital, das capacidades de acesso que não foram acompanhadas por uma legislação que permitisse esse acesso. Então, a gente tem uma situação de um acesso permitido pelo digital, mas não permitido explicitamente pela legislação. E do que a gente está falando quando a gente fala desse equilíbrio? A gente está falando que é necessário ter alguns usos, inclusive para o desenvolvimento da criatividade, porque parece que quando a gente está falando disso, a gente não está falando de artistas, autores, do interesse de artistas e autores. Não existem artistas e autores que não tenham tido acesso a obras. E quando a gente está falando de ambiente educacional, que é o tema que o nosso artigo trabalha, isso é ainda mais evidente. A gente ter pessoas criativas, ter pessoas que criam, filmam, desenham, escrevem, está muito ligado a ter acesso a um repertório, a poder trabalhar esse repertório, a desenvolver um senso crítico sobre esse repertório. Então, quando a gente fala de equilíbrio nesse campo também é reconhecendo esses interesses envolvidos na criação. E equilíbrio com o quê? Com o fato de que a criação intelectual é um trabalho como outros, que também precisa ser remunerada, é preciso que exista um mercado do trabalho intelectual. E hoje, o instrumento que existe para a proteção desse mercado é o direito autoral. Então, pensando aí nas limitações e exceções amplamente, na importância delas, a gente está falando de usos que não prejudicam a exploração normal da obra, que não vão gerar prejuízo, mas que mesmo assim, no Brasil, são amplamente, não vou dizer que são proibidos, eles não estão previstos na legislação. E tem uma coisa que é super importante, que a gente aborda também, que é que a jurisprudência vem sendo muito mais generosa do que a própria legislação, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Quando a gente está falando do cenário internacional, que é uma coisa que você me perguntou, Isabela, a gente entende que diante desse cenário e de um cenário em que já teve uma tentativa de reforma, a dificuldade de levar essa reforma adiante e de um cenário em que, principalmente depois da pandemia, a gente está falando de muitas das atividades que envolvem acesso ao conhecimento sendo feitas de forma transfronteiriça, é super importante que o Brasil se engaje nesses debates internacionais que estão acontecendo em vários fóruns, mas o fórum mais especializado para isso é o da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, por causa desse cenário global e da necessidade de adequar os instrumentos internacionais diante das necessidades dos países e desses usos transfronteiriços. Então, quando a gente pensa nacionalmente, a partir da realidade do Brasil e de muitos países do Sul, tem muito pouco espaço na legislação para o desenvolvimento
de atividades de interesse público em geral e de atividades educacionais em particular. A legislação brasileira é super restritiva, principalmente quando comparada com outros países, então é muito importante que existam instrumentos internacionais que estabeleçam garantias mínimas a favor do direito à educação e do acesso ao conhecimento em todos os Estados-membros, ou seja, que estabeleçam que os Estados precisam garantir isso nas suas legislações e um mínimo que seja uniformizado para que essas atividades transfronteiriças envolvendo interesse público, elas possam ser realizadas com segurança, para que os países saibam, as pessoas nos países saibam que elas podem utilizar as obras, mesmo que elas estejam fazendo atividades transfronteiriças. Então, esse engajamento na OMP seria uma coisa bem fundamental que o Brasil fizesse, ou melhor, voltasse a fazer, porque houve um momento no passado em que o Brasil foi muito engajado. Foi realmente um dos países líderes na discussão da importância da Organização Mundial de Propriedade Intelectual discutir esse equilíbrio. O primeiro tratado internacional que foi criado para abordar essa questão do equilíbrio, da necessidade de existirem limitações e exceções das legislações nacionais, foi o Tratado de Marrakech, de 2013, e nesse tratado que foi uma proposta do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Equador, do México, de outros países da América Latina e do Caribe, é um tratado que teve como objetivo possibilitar o acesso a conteúdos de livros para pessoas cegas, com deficiência ou com outras dificuldades de leitura, e obrigou os Estados-membros a adotar mecanismos de inclusão e de acessibilidade. O tratado foi ratificado pelo Brasil em 2015. Então, é um tratado que não está criando um direito novo, como todos os tratados fizeram até então, mas afirmando, Estados, vocês precisam garantir este direito mínimo que também é sobre cultura, também é sobre criação, também sobretudo sobre direitos humanos, né? Direitos humanos que estão relacionados aí ao campo do direito autoral. E aí, relacionando um pouquinho mais com o tema do nosso texto, tem acontecido algumas discussões no Comitê de Direitos Autorais da OMP, da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, para se pensar um tratado de limitações e exceções para fins educacionais em uma série de reuniões, seminários regionais, conferências internacionais, e tem toda uma articulação de organizações da sociedade civil que afirma que seria necessário um tratado para práticas educacionais, tá? A gente está falando de organizações de peso como a Wikimedia, Education International, Electronic Information for Libraries, grupos de acadêmicos, uma articulação pesada, que inclusive até fez um tratado modelo, chama Terra, a gente menciona isso no nosso texto, para sugerir para a OMP que poderia ser um tratado nesse campo. E, enfim, a discussão vem acontecendo faz um tempo, mas na verdade não vem avançando muito. E a gente considera desse lugar de pensar o futuro que seria importante o Brasil se engajar não só na discussão interna, como nessa discussão internacional e voltar a ter esse protagonismo que já teve um dia tão importante de pensar, de provocar, propor essas questões são de tanto interesse do Brasil, de outros países da América Latina, principalmente, e de outros países do Sul. Então, parece para a gente que essa mobilização no âmbito internacional é bastante fundamental. Então, pensando no contexto nacional, quais os pontos para uma possível reforma da Lei de Direitos Autorais não podem faltar? E essas mudanças, pensando no rol educacional, estariam enquadradas apenas na parte de limitações e exceções, ou outras partes da mesma lei precisam ser adequadas para que o discurso do uso de obras para fins educacionais consigam ser mais efetivos? Eu acho que esse debate, né, sobre a reforma do regime de direito autoral no Brasil
ele é antigo, né? Até porque quando a lei foi elaborada, como a Mari falou na resposta dela à pergunta anterior, que ela verificou na pesquisa de doutorado dela, não havia tanta mobilização em torno da importância das limitações e exceções, em torno da importância do interesse público, e a gente também não estava diante do desenvolvido cenário tecnológico que a gente está agora, né? Então, inclusive em 2010, o extinto Ministério da Cultura, ele chegou a apresentar um projeto para a reforma da lei. Esse projeto ele foi submetido a uma consulta pública, a gente menciona um pouco isso no ensaio também, mas esse processo todo ficou conhecido na época, né, como Fórum de Direito Autoral, mas isso acabou sendo suprimido pela emergência de outros temas, né, no Congresso Nacional. Então, a proximidade das eleições de 2014, que acabaram calhando ali naquele momento, o próprio Marco Civil da Internet, a própria aprovação do Marco Civil da Internet, né, que inclusive é uma lei que se chegou a cogitar, inserir alguns dispositivos de direito autoral, mas no fim, eu acho que o Marco Civil, né, acabou não tratando do direito autoral, e essa discussão ficou para depois. Agora, né, acho que passados mais de 20 anos da aprovação da LDA, acho que é de extrema importância que a gente retome essa agenda, né, de reforma da lei. Então, para além do que a Mari já falou sobre o contexto internacional, ser de extrema importância, em tese seria muito importante, né, que o ordenamento interno por si só conseguisse endereçar as preocupações que a gente tentou trazer no ensaio, né? Então, essa essa pauta de reforma da lei, acho que é fundamental que ela seja retomada. E acho que para isso, né, a gente entende que é, é preciso que o texto legal reflita algo que a Mari comentou também, que é uma coisa que o STJ tem entendido desde 2015 e que foi, inclusive, posteriormente corroborado no enunciado 115 da Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que é que as limitações e exceções dispostas na LDA elas são exemplificativas, né? Isso significa que são possíveis outros usos, para além daqueles que estão expressamente previstos ali nos artigos 46 a 48 da lei. Isso é um entendimento do STJ que foi postulado desde 2011, mas é fundamental que a lei contenha uma disposição nesse sentido de maneira específica, de maneira expressa, né, para evitar justamente o que a gente aponta no ensaio, que é uma incerteza jurídica, né? Então, o STJ está avançando, né, no entendimento sobre o tema, mas a lei ainda com uma linguagem muito restritiva, né? E, enfim, e sobre a pergunta, né? Será que as limitações e exceções são o único caminho para uma reforma do regime, ou são possíveis outras mudanças? Eu diria que não são o único caminho, mas são o principal, né? Porque as limitações e exceções elas são justamente o mecanismo jurídico que é destinado para equilibrar os interesses em jogo, para impedir que o direito autoral seja um direito absoluto. E essa ideia de reforma para um regime autoral, um regime de direito autoral mais flexível via limitações e exceções se comunica com a linguagem que é empregada no contexto internacional, né? Então tudo isso que a Mari comentou na resposta à pergunta anterior sobre o uso de limitações e exceções, sobre o uso desse mecanismo jurídico, é importante que a gente esteja alinhado também, né, com essa linguagem que é utilizada nos campos internacionais, no campo internacional e com esse mecanismo, né? Isso facilita, isso evita insegurança jurídica, enfim, até de maneira um pouco mais restrita, né, mais fora do Brasil ainda. Em 2019, quando a União Europeia reformulou seu regime geral de direito autoral por meio da diretiva, a Diretiva de Direitos do Autor da União Europeia, ela introduziu limitações e exceções desse mecanismo jurídico específicas para a educação, né? Então, impôs aos Estados-membros que adotassem medidas que garantissem práticas digitais e transfronteiriças na educação. Então, mais um exemplo, né, de uso de limitações e exceções em prol da educação, em prol do acesso ao conhecimento. Agora, o fato das limitações e exceções serem o principal caminho, digamos assim, não significa que não sejam possíveis ou necessárias mudanças em outras partes da lei, né, do regime como um todo. Então, a gente acha que seria muito bem-vindo, por exemplo,
elencar no começo da lei, seja uma reforma, né, LDA, seja uma nova lei geral, princípios gerais que devem ser considerados na aplicação prática dos dispositivos de direito autoral, né? E entre eles, com certeza, teria que ter como princípio geral o direito à educação, o direito de acesso ao conhecimento. Enfim, acho que isso certamente contribuiria para diminuir o clima de insegurança jurídica que ainda paira um pouco aqui no nosso cenário nacional. E acho que de modo ainda mais amplo, né, pensando no ordenamento como um todo, talvez fosse interessante alterar a Lei 9609 de 98, que é a lei que regulamenta a propriedade intelectual incidente sobre os softwares, né? Então, essa lei determina que os softwares eles têm o mesmo tratado, são submetidos ao mesmo regime das obras literárias tratadas pela LDA. Isso é prejudicial para a educação, porque a LDA confere um tratamento muito rígido para as obras literárias e é um tratamento que não condiz com a dinamicidade associada ao uso dos softwares, né? Então, enfim, os softwares são cada vez mais usados nos ambientes de ensino. A gente acha que deveria ter um tratamento diferenciado, pensando principalmente na educação, né? E, enfim, acho que ainda indo mais longe, ainda talvez fosse interessante existirem disposições específicas em outras leis, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo que a educação ela não pode ser inviabilizada, não pode ser comprometida pelo regime de direito autoral. Eu acho que é basicamente isso. Eu nada a acrescentar às coisas que o Vitor falou. Eu pensei em falar uma coisa de um pouco mais de concretude para quem está escutando a gente, que ainda não leu o artigo, que é o que tem na Lei de Direitos Autorais, né? A gente tem aí uma série de proteções, a gente tem alguns artigos falando o que são os direitos morais de autor, o que são os direitos patrimoniais de autor, e aí nesse artigo em que se estabelece os direitos patrimoniais de autor, tem uma linguagem ali deixando bem explícito que a gente está falando de usos, a gente está falando de uma lista exemplificativa. Então, o sinal que a lei dá ali é todo e qualquer uso é protegido, né, de uma obra protegida. Todo e qualquer uso tem que ser autorizado pelo autor ou pelo detentor de direitos, ou a autora ou a detentora de direitos. E aí a gente tem ali na legislação 3 artigos, o artigo 46, 47 e 48, que estabelecem as limitações e exceções a esses direitos. E são limitações e exceções que vêm para várias finalidades, relacionadas à liberdade de expressão, relacionadas à privacidade, ao uso privado das obras, mas equilibrando uma série de direitos que estão presentes no nosso ordenamento. E aí tem uma que diz respeito à educação, e é o inciso 6º do artigo 46, que fala que o que o artigo 46 fala que não constitui ofensa aos direitos autorais, aí o inciso 6º fala a representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Então, a gente está falando aí de música e teatro, recesso familiar ou nos estabelecimentos de ensino. É uma permissão bastante restrita na letra da lei. Ela fala só de alguns tipos de utilização, então quer dizer, quando a gente está falando de leitura de um poema, a lei não está falando disso, né? Não está autorizando de saída uma leitura de um poema em sala de aula, não está autorizando também uma exibição de um filme. O que é super importante a gente colocar de saída? Tudo isso que o Vitor estava falando, que os tribunais vêm olhando para isso de outra forma, vêm ampliando esse entendimento. Porque, como eu disse no começo, tem esse mito de que os tribunais ainda restringem. Então, uma coisa que a gente escutava muito, né, Vitor, antes de olhar mesmo para as decisões, tem uma série de decisões que só permitem a execução musical em escolas de música. Como se esse fosse o padrão. Então, além da lei já ser super restrita, fica sempre espalhada essa fofoca de que os tribunais estão falando que só a escola de música pode tocar música sem ter que pedir autorização, né? E, na verdade, a gente encontrou uma série de decisões falando sobre festa junina em escola, pouca coisa falando mesmo de uso de obras em sala de aula. Mas, como a gente disse, o STJ tem essa decisão super importante que ampliou o entendimento, entendeu que
outros usos, além dos que estão explícitos ali nesses artigos, são permitidos. Então, é importante que se saiba que não é que é ilícito fazer outros usos em sala de aula. Mas, por outro lado, seria muito importante que isso estivesse na legislação explícito, porque não estar na legislação, de acordo com a nossa tradição jurídica, com a nossa prática, com as práticas envolvendo, né, o direito autoral, faz com que as pessoas tenham medo de fazer as utilizações. Muitas vezes não façam, apesar de existir esse entendimento, porque é um entendimento que fica um pouco solto. É, a gente, se tivesse ali na legislação uma coisa muito mais explícita, falando o que pode ser feito em sala de aula, isso com certeza ia ajudar muito professores a ficarem tranquilos e tranquilas de exibir um filme em sala de aula para fins educacionais ou numa atividade educativa. Maravilha. Obrigada pelas respostas, gente. E fechando a nossa conversa aqui, a gente queria saber se vocês têm materiais para indicar para o pessoal que quer aprofundar os estudos no assunto, quer, enfim, procurar vocês também, às vezes, vocês têm materiais que vocês queiram fazer um pouco de mexer aqui essa hora. Então, fiquem à vontade aí, por favor. Tem um guia que a gente até menciona no ensaio, que chama Direito Autoral e Educação Aberta e à Distância, Perguntas e Respostas. É um guia preparado pelo Alan Rocha de Souza e pelo Theo Amiel, que visa fornecer insumos, né, para os educadores sobre como agir com relação ao uso de obras protegidas no ensino remoto, né? E também fornece insumos com relação à proteção das gravações das aulas. É um guia muito interessante, sobretudo porque ele pensa a partir do contexto emergencial da pandemia, que foi também o que a gente pensou no ensaio, né? Então, ele também é bastante interessante porque ele fornece soluções práticas, né, para impasses do dia a dia. Então, foi algo bastante legal da gente olhar assim quando a gente estava escrevendo o ensaio, também por uma consideração que a gente faz no final do ensaio, que parece que, pelo menos na educação, grande parte desse novo normal veio para ficar, né? Então, as instituições de ensino adotando cada vez mais atividades digitais, adotando o ensino remoto total ou parcial por meio de modelos híbridos. Então, é um guia, acho que, bastante interessante. Antes disso, tem um autor que influenciou muito as nossas reflexões sobre o tema, que é o Daniel Seng, né? O professor Daniel Seng. Em 2016, o Daniel Seng apresentou um estudo no comitê da OMP, específico de direitos autorais e direitos conexos, que é onde tem ocorrido as principais discussões, como a Mari pontuou na resposta à primeira pergunta. Ele, nesse estudo, ele analisa as limitações e exceções em todos os Estados-membros da OMP, né? Então, ele consolida alguns estudos regionais prévios e coloca tudo num trabalho que fica grande, mas muito completo, né? Um trabalho que ajudou bastante a gente a refletir sobre esse tema, porque ele aponta que, olhando para todas essas limitações e exceções ao redor do mundo, existe um tratamento muito diverso, né? Enfim, muito diferente como os países lidam com limitações e exceções voltadas para práticas educacionais. E, por fim, tem uma autora que também influenciou bastante as nossas análises, que é a Teresa Nobre. A Teresa, ela tem uma série de trabalhos, né? Em 2017, se eu não me engano, ela analisou na Europa 15 países. Só o nome do título do estudo do Daniel Seng é Study on Copyright Limitations and Exceptions for Education Activities, em 2016. E aí, em 2017, voltando para a Teresa, ela estudou as legislações na Europa sobre a relação entre direito autoral e usos cotidianos e necessários, né, em sala de aula. Estudou 15 países lá na Europa. O estudo é muito completo, tem vários infográficos que facilitam bastante a visualização. Chama Copyright in Education in Europe, 15 Everyday Cases in 15 Countries. É um estudo bem completo também. Depois a Teresa analisou outras regiões, a África, América Latina, o Caribe, região Ásia-Pacífico, também fazendo mais ou menos o que ela tinha feito para a Europa, olhando para essas outras regiões. Um estudo que chama Copyright in Education, é mais ou menos tudo que eu falei,
traduzido para o inglês. Copyright and Education in Africa, Asia Pacific and Latin America and the Caribbean. E mais recentemente, em maio desse ano, ela fez um estudo meio que a partir desses estudos anteriores, ela olhou para todas as limitações e exceções também ao redor do mundo para ver se elas eram suficientemente flexíveis para lidar com as necessidades do ensino remoto, né? E esse último estudo de maio desse ano chama Is it Legal? Education and Copyright in the Digital Age. É um estudo mais recente, pega muita coisa do que já foi falado antes, nesses estudos que eu mencionei, e, enfim, dá uma contextualizada em como é que está o cenário hoje em dia. Acho que é isso. Legal, obrigada pelas indicações. A gente com certeza vai listar na descrição do YouTube e a gente também vai fazer uns relatóriozinhos no Medium do CEP para a gente poder também ter por palavras, né? É sempre bom ter esses conteúdos mais listas e links lá. Então, enfim, eu agradeço muito as respostas. Para mim, a minha vontade é ficar aqui até o fim do dia, para Mari até a noite, né? Que eu acho que ela já está mais ela já tá mais para tarde, né? Lá. Mas enfim, acho que o pessoal em casa vai aproveitar bastante essa entrevista. Eu espero que o pessoal curta, não literalmente, mas também literalmente. E também acompanhe as próximas entrevistas. A gente tem muitas outras e outras que já vieram, que a gente já fez com vários autores. E, bom, ficar atento, né, nas redes sociais nossas, do Lab, do Creative Commons. A gente vai listar tudo aqui embaixo, tudo que vocês citaram, a gente vai deixar aqui. Também o escritório do Vitor, se você quiser também colocar a rede social, não sei se vocês têm, pode mandar para a gente que a gente faz um merchan aqui embaixo. E agradeço. Coloca o projeto Remix também. Sim, com certeza. Vou colocar aqui tudo no link. Nossa, o remix está excelente. Adoro, adoro o Leve, então sou super fã aqui. Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Obrigada, Vitor. E vejo vocês todos na próxima e no evento de lançamento do livro, que vai ser muito legal. Obrigada, pessoal. Gente, obrigada demais. Gente, muito obrigado.